Sintam-se cumprimentados, caros ouvintes. Com imenso prazer, eu, Mário Roldão e João Cristóvão Manzlate, vamos falar sobre o Plano Geral de Contabilidade para Pequenas e Demais Empresas. Este trabalho tem como tópicos introdução, informalização jurídica, PGC-PE, que é para o Plano Geral de Contabilidade para Pequenas Empresas, resumo das diferenças entre o PGC-NIRF e o PGC-PE, apreciação crítica das normas contabilísticas e de relato financeiro, opções com a mensuração de ativos e passivos, principais diferenças entre o PGC-NIRF e as GEAs. Este trabalho tem como objetivo especificar as obrigações contabilísticas para as pequenas e demais empresas. Este tema tem como base jurídica o Decreto número 70/2009 de 2022 de dezembro e conta com dois níveis: o Plano Geral de Contabilidade para Empresas de Grande e Média Dimensão, que é o Plano Geral de Contabilidade NIRF, Plano Geral de Contabilidade PE, que é para pequenas e demais empresas. Este nível, o Plano Geral de Contabilidade de Pequenas Empresas, é de aplicação obrigatória para empresas que não sejam públicas ou com capitais maioritariamente públicos, não são cotados na Bolsa de Valores, não tenham DFs superiores a 500 milhões, total do ativo líquido maior ou igual a 500 milhões, que não tenham 250 trabalhadores ou superiores, e que toda a empresa que faz parte das empresas de pequena dimensão, que superarem os critérios acima citados, estas empresas devem passar de pequenas para grandes empresas, passando a utilizar ou passando a fazer parte do PGC-NIRF. Dando continuidade, aqui temos o tópico de resumo das diferenças entre o PGC-NIRF e o PGC-PE. A diferença ao nível de apresentação das contas. As pequenas e demais entidades estão dispensas de apresentar demonstrações de alterações no capital próprio, demonstrações dos fluxos de caixa. Além disso, nas pequenas e demais entidades, as demonstrações financeiras são simplificadas. As demonstrações dos resultados por funções é opcional. A demonstração dos resultados por natureza do PGC-NIRF, que são para as pequenas e demais empresas, não inclui imparidade dos ativos tangíveis e intangíveis, resultado líquido das operações descontínuas, e recomenda-se que as pequenas e demais empresas incluam na demonstração de resultados ou nas notas explicativas quaisquer itens de rendimento e de gastos considerados extraordinários. Diferença ao nível de apresentação das contas. Dando continuidade, o balanço do PGC de pequenas empresas tem diferença com o de grandes empresas, não incluindo nele ativos não correntes. No balanço, existem dois tipos de ativos, o ativo corrente e o ativo não corrente. Ativo corrente é aquele que a sua duração não é mais de um período dentro da instituição. O ativo não corrente é aquele que diverge do ativo corrente. Como exemplo, o goodwill, investimento em associadas, ativos por impostos diferidos, ativos não correntes detidos para venda. E temos ativos correntes, outros ativos financeiros. No capital próprio, o balanço do PGC de pequenas empresas não contém outros componentes do capital próprio, interesses minoritários. No passivo não corrente, no Plano Geral de Contabilidade, o balanço não inclui outros passivos financeiros, passivos por impostos diferidos.
no passivo corrente, outros passivos financeiros. Muito obrigado, dando palavra ao João Cristóvão. Muito obrigado, Roldão. Dando continuidade na apresentação, conforme o Roldão estava a dizer com relação ao ativo não corrente e ativo corrente, a explicação é aplicável também para passivos não correntes e passivos correntes. Só para fechar esse ponto. Também na parte da diferença, também temos o segundo ponto, que é a diferença relativamente aos critérios de reconhecimento e mensuração. As principais diferenças relativas ao reconhecimento e mensuração são as seguintes. Na parte do reconhecimento, na contabilização dos impostos sobre rendimento, segue-se o método dos impostos a pagar, pelo que não se procede ao reconhecimento por impostos diferidos. E também na parte da mensuração, o PGC-PE limita-se do uso do justo valor. Agora estamos no ponto de apreciação crítica das normas contabilísticas e de relato financeiro. É sabido que as normas contabilísticas de relato financeiro têm como base as IRFS, pelo que, no essencial, incorporam as opções que são permitidas dentro das IFRS. E, por outro lado, as normas internacionais de contabilidade têm sido objeto de várias críticas e o IASB busca um aperfeiçoamento contínuo de um normativo contabilístico, não é? No sentido de poder tornar as normas contabilísticas mais claras, mais práticas, mais perceptíveis e o mais simples possível que forem a ser, no sentido de poderem elaborar as demonstrações financeiras. Então, aqui podemos encontrar aquilo que são os pontos que dão mais atenção aos reguladores, que são a redução do número de opções existentes para tratar a mesma situação de forma diferente, situações de rever os critérios relativos ao reconhecimento de provisões, uma vez que em várias situações o atual critério não será prudente. Também considerar a possibilidade de tratar o custo do capital próprio, rever a situação dispensada aos ativos intangíveis adquiridos e desenvolvidos internamente, rever a possibilidade de reconhecerem no ativo os gastos passados com despesas de desenvolvimento, assim que estejam reunidas as condições para a capitalização. E também aqui podemos encontrar opções com a mensuração dos ativos e passivos. Na aquisição de um ativo intangível por meio de subsídios do governo, vejamos um ponto, por meio de subsídios do governo, pode-se optar pela mensuração de duas formas. A primeira é por justo valor e a segunda é por valor nominal. Também encontramos opções de ativos tangíveis que podem ser valorizados por um dos dois modelos que se seguem. O primeiro é custo menos depreciação, menos perdas por imparidade. O custo é o custo de aquisição. E temos a opção 2, que é o modelo de revalorização. Quer dizer, no momento, podemos voltar a reavaliar este bem. E temos situações também de ativos tangíveis de investimentos, que podem ser valorizados também por dois modelos que seguem. Temos aqui o primeiro, que é custo menos de depreciação e perdas por imparidade, e também situações de ao justo valor, sendo as variações no justo valor levadas a resultado. E também podemos encontrar principais diferenças que existem entre o PGC-NIRF e as GIAs, que são onde as NIRFs bebem. Conforme resume-se abaixo as principais diferenças atualmente existentes entre o PGC-NIRF e o normativo IAS. Temos aqui, primeiro, plano de conta. O PGC-NIRF, o plano de contas é de aplicação obrigatória. Vejamos o que a IAS diz. A IAS diz que não existe um plano de contas predefinido, pelo que a entidade adota um plano de contas. E temos também a parte das demonstrações financeiras. As IAS permitem uma grande flexibilidade, determinando, no entanto, de forma clara o seu conteúdo mínimo. Então, temos situações também de ativos correntes detidos para venda. O que é que nos diz o PGC-NIRF? O PGC-NIRF diz que os ativos não correntes detidos para venda são apresentados no balanço no ativo não corrente, enquanto que nos GIAS, esse ativo detido para venda é apresentado no ativo corrente.
Divulgações. O normativo IAS requer divulgações mais extensas que o PGC-NIRF. Isso é mesmo o contraste que acontece na componente das dimensões financeiras, onde diz que o IAS permite uma grande flexibilidade determinada. Então, aqui o conteúdo é mínimo, então acaba sendo compensado na parte das divulgações, que são as notas explicativas. E muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Nós estamos aptos para poder responder qualquer seja a situação. Então, muito obrigado pela vossa disponibilidade.